Olá, esse é o Estúdio de Inverno, você está na UniTV, eu sou Hildo Silva. Nós estamos gravando uma série de programas, uma série de entrevistas sobre a produção de vinhos de altitude de Santa Catarina. A produção de vinhos recebeu a indicação de procedência, a indicação geográfica, uma ferramenta, um selo muito importante para a produção de vinho catarinense, vinhos de altitude, vinhos finos. Esses vinhos têm conquistado o mercado, têm conquistado o consumidor e têm atraído a atenção para o turismo. As vinícolas, em geral, abrem exposições, áreas de atendimento para degustação, para venda e, inclusive, visita aos parreirais, às lavouras, se é que se pode chamar de lavouras. Na edição de hoje, eu vou conversar com a Lívia Moraes. Ela é da vinícola Gáudio. A Lívia está estudando viticultura e enologia no campus do Instituto Federal de Santa Catarina, que fica em Urupema. A propriedade que produz o vinho, a vinícola Gáudio, os vinhos Gáudio, fica em Urupema. Olívia, muito obrigado pela tua vinda ao Estúdio de Inverno na edição de hoje. Obrigada, é uma honra para a gente estar aqui. Que bacana. Tu está estudando enologia, é a tua paixão? Quando surgiu o teu interesse pela produção de vinhos? Na verdade, eu não tinha essa paixão antes, né? Eu iniciei fazendo um curso de psicologia em Lages, só que foi bem na pandemia, então a aula era EAD, então eu não me sentia vontade para continuar aquele curso. E aí foi onde eu tranquei o curso e comecei a trabalhar com enoturismo nas vinícolas de São Joaquim. Então foi aí que me despertou esse interesse e eu vi como é um mundo mágico, que é o mundo dos vinhos. Toda safra é diferente, cada vinho é diferente, cada produtor é diferente, então isso foi me dando muita curiosidade, que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então foi aí que eu busquei. De início, eu trabalhei nas vinícolas por aqui com enoturismo, né, atendimento turista, degustações guiadas. E aí logo em seguida já fiz um curso sommelier, que também tinha aqui em São Joaquim, né? Esse curso de sommelier é quanto tempo? Foi 3 meses de curso. 3 meses, Era um curso rápido. mais concentrado, né? Mas a gente teve, assim, um geral de tudo, assim. Dá uma boa bagagem. Com certeza, com certeza. Prova de vinho, história do mundo do vinho, tudo. Para quem é interessado e já estava com o desejo desperto, foi uma ligação. Com certeza, porque você se profissionalizando no ramo, você consegue muitas portas, né? Muitas portas te abrem. Então, assim, o pessoal que fez esse curso em São Joaquim, com certeza hoje colhe bons frutos. É um trocadilho com os bons frutos catarinenses. Claro! A uva catarinense. Olívia, e aí a tua ida para Urupema, para aprimorar, para aprofundar, tu primeiro arrumou um emprego lá ou tu primeiro mudou para lá para fazer a faculdade? Na verdade, eu digo que eu fui um pouco audaciosa, porque eu trabalhava 2 anos em uma vinícola aqui de São Joaquim, que foi quem me abriu as portas e quem me deu muita oportunidade. E ali eu conheci uma amiga muito querida, que é a Gabriela, e ela era enóloga dessa vinícola. E então eu até cheguei para ela assim, eu disse: "Você não vai ficar brava comigo, mas eu quero também cursar viticultura e enologia". E aí foi assim que ela me ajudou. Então eu, assim, desde corajosa, saí do emprego que eu Tu tava. falou de ficar bravo porque tu ia concorrer com ela. Não, sei lá, inocente, sabe? Assim, eu Trabalhar pensei. na mesma profissão, no mínimo. Exatamente. E aí ela disse: "Capaz, não tem problema nenhum, a gente tá aí para te ajudar e a gente vai ter essa parceria de profissão, né? Estou aqui para te ajudar". Então eu eu saí dessa empresa que eu estava e fui só com a mala e muita curiosidade para Urupema. Também nunca tinha ido a Urupema. É 1 hora de São Joaquim, mas já não é mais São Joaquim, né? É uma cidade menor também. É sair de casa. É sair de casa, Mas eu cheguei em Urupema, eu me encantei com Urupema. Fosse muito bem acolhida? Muito bem acolhida, as pessoas acolhem muito, todo mundo... Acaba que é uma cidade pequena, então todo mundo se conhece, todo mundo sabe que são alunos do Instituto Federal, então acaba que eles têm um carinho ainda maior pelos alunos que estão ali. E foi assim. E agora tô lá até hoje, já faz 13 anos e meio e
Tá terminando o curso, então. Tô 3 anos e terminando. meio é a meta. Tô escrevendo relatório já e reta final. Já chega até a dar um aperto no coração. Nesse semestre muda a tua vida, de Muda, estudante para profissional engajado no muda. mercado do vinho. Exatamente. E aí depois fiquei um tempo fazendo assim, eu morava em Urupema, só estudava e vinha para São Joaquim e trabalhava nas vinícolas durante o final de semana para fazer uma renda extra. E aí até que conheci Thaís e Gáudio, que são os proprietários da vinícola, estavam abrindo receptivo e aí fui contratada. Qual é o papel no receptivo? Hoje lá O a papel que gente fosse contratada para fazer. Hoje é para realmente para o atendimento, né? Então, antes a gente não tinha, quando eu fui contratada, a gente ainda não tinha o receptivo pronto em si. A gente ainda estava em Que é um obra. ambiente preparado para Isso, atender o cliente direto. exatamente, para receber. Então, nesse meio tempo, quando estava em obra ainda, a gente tinha muito esse trabalho de despacho de vinho. Né? Então, arrumar os vinhos para despachar para as outras cidades, para adegas, rotular. Então, eu tinha essa outra parte. Mas, enquanto isso, já tinha uma parte da vinícola ficando pronta, do receptivo em si. Então, ali, a gente gosta muito de fazer eventos. Então, a gente já fazia um evento ou outro já para o pessoal saber que a gente estava ali. E se ambientando. Exatamente. E em Urupema é a única vinícola que tem? Não, tem mais vinícolas em Urupema. Hoje a gente está em 4 ou 5 vinícolas lá. Uhum. A Gáudio, ela é uma das vinícolas mais novas da associação, é uma jovem vinícola. Isso, somos bem jovens na associação também. Tu já é jovem e a vinícola também é jovem. Claro. O que significa esse jovem, essa expressão indica quanto tempo de plantio, de produção e de transformação da uva em vinho? Assim, na verdade, o mundo do vinho, ele já é muito precioso e antigo, né? Vinho já é produzido há muito, muito, muito tempo. Né? Então, quando é uma vinícola jovem ou um vinho jovem, a gente está ali com muita garra para mostrar que a gente está presente, para mostrar que a gente está ali fazendo o nosso vinho e construindo uma nova história, né? Na Serra Catarinense, em Urupema, contribuindo. Ok, mas quando foi que começou o primeiro plantio dos parreirais na Gáudio? Antes de a gente ter o nosso vinhedo mesmo, a gente tinha um vinhedo arrendado em Urupema mesmo. Então, as nossas uvas, elas são provenientes de Urupema, né? Com o terroir de Urupema. E a gente tem o nosso vinhedo cultivado, a gente fez a implantação faz 3 anos. Então, a gente está aí com mudas muito novas. Então, a gente não colhe ainda nesse nosso vinhedo propriamente dito. Nossa primeira safra desse outro vinhedo foi em 2021. Então, a gente já tem algum tempo de mercado com os nossos vinhos, mas com o vinho, com a nossa característica do nosso solo, da nossa propriedade, ainda está por vir. Isso pode mudar tudo. Com certeza. Com certeza. Cada realidade é uma realidade. Total. A gente está produzindo hoje no Cedro, e antes a gente produzia na Bossoroca, que é outra localidade de Urupema, e com certeza serão vinhos completamente diferentes. Como é que é o processo da produção? Conta para nós. Passa por barricas, tem vinhos brancos que podem sair direto da produção para o consumo. Qual é a madeira que é usada? Se tem cortes? Explica um pouquinho. Quantos rótulos você tem? Hoje a gente está com 9 rótulos. 9 rótulos. Isso. E a gente tem espumantes também. Mas aí a gente varia de vinhos tintos, vinhos brancos, tranquilos. E também a gente tem vinhos brancos barricados, né? Um chardonnay. E a gente tem o vinho rosé e também tem o vinho laranja, que é o nosso vinho carro-chefe, assim. Ele é super diferenciado. Ele é um vinho que realmente te traz uma experiência quando você toma esse vinho, que é o Tatu Dourado. E aí a gente varia de carvalho francês e carvalho americano, que que são mais tradicionais, assim, que todo mundo já aposta, porque já sabe do histórico que tem no mundo do vinho. Né? Como é que é o vinho laranja? Bom, o vinho laranja, ele é um vinho que ele inicia o seu processo de vinificação como um vinho branco. Então, a gente recebe a nossa uva, que é a Sauvignon Blanc, que é uma variedade muito importante aqui na região da Serra Catarinense, ela se adaptou muito bem aqui. Então, ele é um vinho que se inicia o processo como um vinho branco. Então, chegou a uva pra gente, a gente macera a uva, né? Faz a prensagem e solta aquele mosto. Não, percebe? Não é assim. Tudo bem, dá uma paradinha aí, Fabrício. Esse é o vinho branco. O vinho... Tá, peraí. Posso? Bota eu olhando para ela e volta para ela. Pode? Pode. Bom, o vinho laranja a gente começa tradicionalmente como um vinho branco, prensa a uva, só que depois a gente deixa essa uva um pouco em contato com as cascas dentro do tanque.
Então, a gente deixa ele em torno de uns 45 dias em contato com a casca, e aí é onde ele pega aquela tonalidade mais alaranjada, porque ele se oxida dentro do tanque e traz características mais complexas. Por quê? Porque dentro da casca a gente tem muito tanino e tem outros polifenóis também. Então, isso traz a característica de um vinho branco mais encorpado, assim, um vinho branco muito únicos nas suas características. E fora que o vinho laranja foi um dos primeiros vinhos produzidos no mundo. Desde a coloração até o sabor. Até o sabor. Ele é peculiar. Ele é peculiar. Ele é ótimo para harmonizar, principalmente com comidas mais condimentadas, mais temperadas, assim, uma moqueca, uma comida tailandesa, assim, ele é espetacular. Frutos do mar, com certeza. Frutos do mar também, um sushi. A nossa região toda, o litoral catarinense, o sul do estado de Santa Catarina, então é uma boa pedida. Com certeza é uma boa pedida. E os outros produtos? Bom, a gente tem os tintos, a gente tem 3 tintos. Tem o tinto Safra 22, então é Cabernet Sauvignon, Merlot e Malbec. 6 meses de barrica, então ele é realmente aquele vinho que já está mais pronto, mais elegante, tem as características de frutas vermelhas, vai muito bem com a massa e com a pizza. E a gente já tem outros vinhos que já tem um pouco mais de potência e um pouco mais de madeira também. A gente tem um Merlot varietal com 14 meses de barrica e a gente tem o nosso vinho principal da vinícola, que é o Cedro, que também é Cedro, Árvore da Vida, e também Cedro, a localidade que a gente está hoje em Urupema. E ele é um vinho que tem Cabernet Franc pacificada, Merlot, Malbec e Cabernet Sauvignon. Então, são 4 uvas no 4 pote. uvas. Tem mais tempo de madeira, vem numa caixa de madeira, assim, magnífica, assim, sabe? A apresentação dele também é muito boa. E com certeza aí é um vinho de guarda, assim. Se você quer comprar... Eu sempre dou uma dica, né? Você é curioso para vinho de guarda, compra 2 garrafas do mesmo vinho. Uma você toma de curioso agora, de ansiedade, e a outra você deixa guardada escondida, mas muito bem escondida. Guarda é isso mesmo, é deixar guardado. O vinho continua melhorando guardado, mesmo na garrafa. Exatamente. Ô, Lívia, quando tu fala em varietal, o varietal é um vinho de uma única... O que é varietal? O varietal é o vinho de uma única uva, não tem cortes, não tem mistura. Existe uma porcentagem que você começa a considerar que ele é um vinho varietal. Então, muitas vezes uma garrafa de vinho tinto ou branco, ele nem sempre tem só aquela uva. Mas como aquela uva principal, ela está com a maior parte dela do vinho, é a característica dessa uva, então ele já se torna um varietal. 80% pelo menos? 80% pelo menos. 80% então, os outros 20% pode ser outra uva que não tem tanto aroma, mas que vai trazer um pouco mais de acidez. Então, isso a gente vai ajustando. Mas se tem 80% pelo menos da uva principal, já é um vinho varietal. Que bacana. Estou conversando com a Lívia Moraes, ela é da Vinícola Gáudio. A Vinícola Gáudio é de Urupema, nessa passada aqui pela Serra Catarinense. Nós estamos gravando com as vinícolas e levando até você a melhor informação sobre os vinhos finos de altitude. Os vinhos finos de altitude têm indicação de procedência. São Joaquim tem 3 ou 4 indicações de procedência. O vinho fino de altitude, que abrange outros municípios, também é uma dessas indicações. A gente dá uma parada rápida, volta em instantes para continuar a nossa entrevista com essa estudante de enologia e viticultura e que trabalha na vinícola Gáudio, onde tem feito esforços para qualificar cada vez mais a produção. A gente já volta. Já estamos de volta com o Estúdio de Inverno. Na edição de hoje eu estou conversando com a Lívia Moraes, da Vinícola Gáudio de Urupema. Urupema também é um dos municípios que produz vinhos de altitude, uma indicação geográfica, uma indicação de procedência muito importante, porque leva à mesa do consumidor um produto certificado, qualificado, tem um selo de qualidade. E para ser vinho de altitude não basta estar acima de 900 metros de altitude. Tem uma série de componentes e de cuidados que precisam entrar nessa conta. Fala pra gente, tu que é estudante de enologia e viticultura, o que significa essa indicação de procedência e quais são os outros elementos, componentes que, além da altitude, garantem esse selo nos rótulos? O selo ele veio para agregar muitas coisas na Serra Catarinense, né? Tem o selo dos vinhos de altitude, como também tem outros selos aqui na Serra. Então, o selo ele garante que aquele produto ele é certificado, ele tem qualidade autêntico. E ele é único.
né? Porque ele tem que seguir muitas regras para que aquele vinho receba aquele selo. Então, isso, além da amplitude térmica, que é algo que a gente tem muito característico aqui, mas tudo influencia o solo, o manejo que você faz na planta, a parte da vinificação também. Então, tudo são todas condições muito específicas para você receber esse selo e garantir que o teu produto está dentro desse padrão. Nós já falamos um pouquinho sobre esse terroir, né, que inclui o clima. Quando Urupema alguém diz, e se diz por aí, que Urupema é um dos municípios mais frios, inclusive os mais frios que São Joaquim. Que o pessoal de São Joaquim não me escute, não me ouça, mas de fato a região tem geadas e ambientes de frio fora de época. Isso prejudica demasiado a produção da uva e interfere na produção do vinho. Tem que ficar atento ao clima? Com certeza. O clima é algo que a gente não consegue controlar, né? Então, muitas das outras coisas durante o processo já no campo até a vinificação, a gente tem como controlar. Mas o clima a gente não controla. Então, com certeza, geadas tardias, geadas que vêm fora de época, com certeza elas influenciam muito no processo de crescimento da planta e de produção também. Então, é algo que a gente tem que ficar sempre muito atento e tomar cuidado e as prevenções possíveis que a gente consiga fazer antes. Mas, de qualquer forma, a produção do vinho ela está diretamente ligada a um número de dias de muito frio. Qual é essa condição e a região atende essa condição, senão não teríamos tantos bons vinhos na Serra Catarinense. Não, com certeza. Esses dias de frio, a planta tem essa necessidade de ter esses dias de frio, porque ela precisa, no período certo, é claro, porque ela precisa desse tempo de dormência para que ela recarregue todas as suas energias que foram gastas na última safra e venha aí cheia de energia e renovada para que ela te dê bons frutos na próxima safra. Então a gente precisa, claro, desse tempo de frio, mas a gente também tem muito medo desses frios que vêm fora de época, principalmente quando é época de brotação, aí que é algo que se torna um pouco mais perigoso para a gente, porque é o momento que a planta está começando a se formar de novo. As gemas, os brotos, onde vai vir o cacho. Então, onde a gente precisa ter um pouco mais de atenção redobrada. Né? Essa atenção redobrada, esse cuidado, o trabalho quase que de lupa dentro dessa boutique que é a vinícola Gáudio, né? Porque produz uma pequena quantidade, o volume de produção é pequeno. 1 hectare plantado gera bons produtos, vinhos de alta qualidade. Que prêmios tu pode falar que a vinícola conquistou com essa atenção e cuidado nessa produção? Eu posso dizer que o maior prêmio eu acho que é os próprios clientes nos darem esse feedback que o vinho realmente é um vinho excelente, é um vinho que traz as características que ele estava esperando após ler o rótulo ou o contrarótulo e tomar e saber esperar algo e receber aquilo. Né? Mas a gente sempre está muito dentro de feiras, né, de vinho no Brasil todo, então a gente sempre está procurando expandir os nossos meios de mercado e também as nossas premiações. Muito recentemente a gente ganhou premiações na Wine South America, que é uma feira de vinhos no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Então a gente tem aí pontuações no vinho de 90, 91 e 92 pontos, que são pontuações excelentes para o mundo do vinho. Extraordinário, vai de 0 a 100. Exatamente. Aqui na mesa tem uma garrafa de um vinho que tu trata com cuidado, com carinho. Fala pra gente um pouquinho do... Eu sou um pouco suspeita, porque eu sou uma apaixonada, assim, pelos vinhos, mas principalmente pelos vinhos da Vinícola Gáudio, né? E esse é o nosso vinho, assim, que tem nosso coração, porque ele se chama Papagaio Charão, que existe uma época no ano que o papagaio charão vem fazer revoadas em Urupema. Ele vem atrás de comida, então ele vem atrás do pinhão, né? Que a gente tem muitas araucárias aqui, então a nossa produção de pinhão é muito abundante. E esse papagaio ele faz revoadas lindas em Urupema. Então, de início, não era uma ideia ter um vinho rosé na vinícola. E aí esse vinho surgiu exatamente porque a gente estava com uma uva no campo que ela não estava em condições boas o suficiente para fazer um vinho tinto, porque a gente já estava numa época de safra muito chuvosa, então se a gente deixasse essa uva um pouco mais no campo, a gente ia perder um pouco da qualidade. Então a gente resolveu colher essa uva, Cabernet Sauvignon.
Então, não é muito característico fazer um rosé de Cabernet Sauvignon. E aí foi onde a gente entregou para o enólogo responsável e disse, olha, a gente tem essa uva. E essa uva ela não está com as condições para fazer um vinho tinto. E agora? Aí foi onde ele deu a ideia de fazer um vinho rosé de Cabernet Sauvignon e deu super certo. Até então, a gente faz esse vinho todo ano. Uma experiência que virou carro-chefe da vinícola. Com certeza. E aí tudo chama atenção. A coloração rosé um pouco mais intensa, e aí foi onde a gente pensou, porque o papagaio ele tem uma parte da asa dele é um pouco vermelha e o rostinho também. Então essa combinação do avermelhado do papagaio, a gente pensou o rosé também nessa característica e se tornou um dos vinhos mais especiais da vinícola hoje. E homenageia uma das aves mais extraordinárias da nossa região. Sim, exatamente. E ela faz revoadas lindíssimas em cima da vinícola. Muito bonito mesmo. Que bacana. Tenho aqui atrás da gente um outro vinho com 2 selos. Isso. Esse é o nosso vinho cedro tanto a Árvore da Vida quanto a localidade que hoje a gente está, em Urupema. A comunidade onde a vinícola está chama Cedro, Isso, em se chama Urupema. Cedro. Uhum. Fica a 12 quilômetros do centro da cidade mesmo. E esse é um vinho que eu posso dizer que é a paixão do Gáudio, que é o proprietário. E assim, ele tem Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc pacificada e um pouquinho de Malbec. Então, ele vem nessa caixinha de madeira toda especial, preparada exatamente para ele. A gente usa muito cera como cápsula também, então são vinhos bem artesanais. A gente coloca e a gente faz a cápsula vinho por vinho, né? Coloca a parte do selinho em cima também. Então, são 2 vinhos assim que são se fosse para destacar, eu falaria desses 2. Tanto do Cedro quanto do Papagaio Xarope. Como nós estamos falando. E esse prêmio onde foi? Esse também foi na Wine Sofia América, em Bento Gonçalves. 92 pontos. Isso, 92 pontos. Numa cotação que chega no máximo de 100. Uhum. Uma baita premiação. Baita premiação. Baita premiação. Projeto para o futuro, na vinícola, na tua atuação, terminando o curso agora? Olha, eu posso falar em nome de Thaís e Paulo Gáudio, que são grandes inovadores, assim. Eles adoram fazer um evento, eles adoram sempre fornecer o melhor para quem está ali, para quem a gente está recebendo. Então, as previsões assim, de coisas que irão vir a acontecer no futuro, a gente tem aí o nosso vinhedo, que a gente já quer colher, a próxima safra. A gente já está com o nosso processo para a nossa vinícola também funcionar, para a gente produzir o nosso vinho lá. E também trazer algumas cabanas dentro da propriedade para que o nosso cliente chegue na nossa propriedade, tome um bom vinho, faça uma harmonização legal com uma tábua de frios ou uma pizza e já fique por ali também nas nossas cabanas. Pode integrar a hospedagem com a visitação e o conhecimento desse processo de fabricação. Quando vocês estão terminando a obra para fazer o ambiente de apresentação do vinho para a comunidade. Uhum. Isso. A gente já tem a parte do nosso receptivo em si, ela está praticamente pronta. Agora a gente está no momento de melhorias e do que a gente sentiu, que a gente poderia melhorar naquele quesito. E a gente está com a parte agora... Bacana. Lívia Moraes, Vinícola Gáudio de Urupema. Muito obrigado pela tua vinda ao Estúdio de Inverno na edição de hoje. Eu que agradeço. Fica a visita para vocês irem lá conhecer tanto Urupema quanto a Vinícola Gáudio e para todo mundo também que está nos assistindo. Que bacana, muito obrigado. Obrigada. E obrigado a você que acompanhou o Estúdio de Inverno na edição de hoje. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro, quando traremos novas informações e outras entrevistas especialmente preparadas sobre os vinhos de altitude de Santa Catarina. A gente já volta.